Alô, pessoas! Que prazer imenso mais uma vez estar falando com cada um de vocês. A gente aqui, né, no canal sempre cobrou, né, gente, um posicionamento do senador Paulo Paim quanto aos exageros que estão sendo cometidos no pente fino do INSS, onde até o momento ele estava calado, não falava nada. Lembrando que ele fez um voto em separado no dia que teve a votação no Senado da MP 767. Ele pediu a suspensão por completo do pente fino do INSS, ou seja, que parasse de convocar auxílio doença, aposentadoria por invalidez, que fosse extinguido o pente fino naquela época, mas foi voto vencido, como vocês todos sabem, mas depois disso, praticamente ele ficou calado, digamos assim, ele manteve seus esforços quase que exclusivamente para tentar derrubar a reforma da Previdência, mas é o que é válido. Ou seja, mas a reforma da Previdência há muito que se discutir. Primeiramente, no meu ponto de vista, ele devia tentar, a gente, impugnar o pente fino, porque ele tem nas mãos, por exemplo, ele pode entrar no Supremo, pedir para que seja suspenso, ele pode entrar no CNJ, ele pode entrar na segunda instância para pedir a suspensão do pente fino do INSS. Mas ontem, gente, ele foi à tribuna, ele leu a carta de uma senhora que denunciou o pente fino, não sei se vocês viram. Ela contou que segundo essa senhora que escreveu a carta, quando o INSS convoca a pessoa, já está certo que vai cortar o benefício. E na verdade é isso mesmo, a gente que está acompanhando no dia a dia o pente fino do INSS, a gente está sabendo que é mais ou menos isso. Quando o INSS puxa o seu nome lá no sistema, no DataPrev, ele já previamente ele já tem a intenção de suspender o seu benefício. É óbvio que acontece de chegar lá médicos perito com coração bom, médicos perito que vê os laudos, que percebe que a doença da pessoa, ao invés de melhorar, piorou e aí acaba mantendo o percentual de benefício. Lembrando que o corte do auxílio doença está sendo de cada 10 está cortando 9. Agora já no auxílio, na aposentadoria por invalidez, a quantidade está caindo muito, já foi revisado mais de 9 mil benefícios, cortou mil e pouco, né? Como eu dei na notícia passada aí para vocês. Mas o que é preocupante, gente, tem muita gente que tá me criticando aí, falando, falando que só eu que falo que vai ter pente fino no Loas. Gente, eu tenho uma notícia atualizada aqui no site Mix Vale. Olha, diz assim, INSS começa pente fino no benefício Loas, no BPC. Olha, eu vou ler a matéria para vocês aqui, ó. Irregularidades no pagamento do BPC estão na mira do INSS, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento Social, esse tal MDS. O pente fino nesse benefício começará com a visita de assistentes sociais aos deficientes, para constatar a necessidade de continuar o pagamento do auxílio. Atualmente, 4,47 milhões de pessoas recebem o benefício em todo o país. Já em 2018, pretende revisar o benefício pago aos idosos, que também receberão a visita de assistentes sociais. O Ministério estima uma economia inicial de 670 milhões com o cancelamento de pagamento irregulares. Ou seja, gente, o governo ele pensa simplesmente em economia. Lembrando que aqui no LOA, gente, como diz um amigo nosso que sempre está no canal aqui comentando, o estrago vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque para se ter esse benefício não precisa ter contribuição. Ou seja, aqueles que já pagam o INSS são tratados como cachorro pelo INSS, como verdadeiros fraudadores, como aquela senhora citou ainda na carta que escreveu ao Paulo Paim. Você já imaginou aquele que não contribui? Você imaginou como que vai ser tratado? Gente, eu já vi pessoas tendo LOAS negado no INSS por causa de R$ 2 que passou da renda per capita, que é um quarto do salário mínimo. R$ 2. É óbvio que essa pessoa ganhou na justiça depois. Mas por R$ 2 o INSS negou o benefício. Só para vocês terem uma ideia. E aí vai assistência social na casa. Muito desses beneficiários que recebem LOAS não se encaixa mais. Ou porque recebe às vezes meio salário a mais, muita gente um salário a mais. Mas é tudo, gente, fica ali de 2 salários, 3 salários. É coisa assim, é coisa pequena, mas que para o INSS já é o suficiente para fazer esse estrago na vida das pessoas.
Ó, com o início do processo de revisão, o INSS já encontrou, como já citamos antes, 60 mil auxílios concedidos, irregulares, né? Desses, 17 mil eram pagos a pessoas que já morreram. É óbvio que esse tipo de fraude tem que ser combatido. O Rumo ao Nada não nega isso, deve ser combatido. Mas, gente, agora perseguir deficiente e pessoas idosas que estão na extrema pobreza para economizar, falando em economia. O governo não fala em agilizar o sistema, em fazer com que o sistema fique imune à fraude, mas sim ele fala em economia, economia, economia. Muitos dos amigos aqui comentam que o pente fino vai enfraquecer. Gente, eu não acredito que vai enfraquecer. Por quê? Primeiro que o governo ele pensa em disputar as eleições, mas ele sabe que ele é cachorro morto. Ele vai fazer o estrago, o maior estrago possível na vida das pessoas. E outro, como eu citei ontem, os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, não tentam impugnar o pente fino. Por quê, gente? Porque aumenta o trabalho para eles. Eles vão ganhar muito em cima desse pente fino. Por quê? Gente, porque se concretizar esse pente fino em cima do LOAS, você pode ter certeza que o estrago vai ser grande, vai aumentar enormemente a miserabilidade daquele que já não tem nada. Ou seja, aquele que já não tem nada vai ficar sem. Vai ser jogado literalmente na sarjeta da vida, sem dó e nem piedade. Porque esse governo que ora aí está empoleirado lá no Planalto, esse não tem coração, gente. Já provou que não tem coração. Ele pensa simplesmente nele. Por quê? Se fosse um governo, gente, que a gente soubesse que não tinha corrupção, que fosse um governo que tentasse combater a corrupção, o povo talvez entenderia. Esses dias eu conversava com uma pessoa, a pessoa me falou para mim assim: esse governo é um governo covarde. Covarde e medíocre. Porque um governo que tem coragem de caçar como se caça, como foi caçada as bruxas na Idade Média para queimar na fogueira da Inquisição, o aposentado, que recebe um, dois no máximo salário mínimo. Isso se chama covardia. É um governo covarde, medíocre. Que esses senadores, que eu acho que vocês devem guardar, aqui no canal, gente, tem vídeo dos senadores que votaram a favor desse pente fino. E que vão votar a favor da reforma da Previdência. Porque o governo agora não pode votar a reforma da Previdência porque o Estado do Rio de Janeiro está em intervenção e a Constituição veda qualquer emenda na Constituição quando um Estado está sob intervenção. Mas, gente, mas vai passar a eleição. De senadores e deputados estejam eleitos, o governo vai tentar, vai cancelar a intervenção porque está vendo que não está servindo de nada aquilo. Não está dando resultado, está piorando cada dia mais. Apesar de eu defender com unhas e dentes a intervenção no Rio de Janeiro, porque na minha cabeça, talvez esteja pensando menos, esteja pensando pouco, eu achava que ia resolver a situação. É óbvio que só repreensão, só repreender não significa educar e não significa recuperar essas pessoas. É um, digamos assim, é um negócio paliativo, não vai resolver, mas vai ajudar, mas pelo visto nem isso está acontecendo. Depois das eleições o governo vai vir com tudo. Ou seja, quem está achando que o governo vai enfraquecer um pouco o pente fino, seja lá ele no LOAS, no auxílio doença, na aposentadoria por invalidez, gente, eu não estou conseguindo enxergar esse horizonte. Ou eu não estou conseguindo visualizar esse horizonte. Porque para qualquer pessoa leiga no assunto, esse ano, se fosse qualquer outro governo democrático que tivesse lá ganhado no voto democraticamente, eleito pelo povo, jamais faria isso. Jamais faria isso. E o pior, gente, que eu temo que o povo vai passar com a água pelo pescoço 2018 com esse maldito pente fino ainda. E vai chegar em 2019, o próximo presidente vai dar continuidade. Esse que é o meu medo. Porque dependendo quem ganhe, exatamente isso que vai acontecer. Vocês acham se o Bolsonaro ganhar? Vocês acham que vai ser suspenso? Eu não acredito que vai. Eu acredito que tem dois presidentes que talvez que se ganhem. Porque, gente, vamos falar a verdade. Ciro Gomes não tem chance de ganhar a eleição. Talvez esse não ia mexer com o pente fino. Manuela Dávila não tem chance de ganhar a eleição. Eu acho que um que vai se fortalecer muito com as eleições vai ser o Álvaro Dias. Tem muito o que crescer.
ainda. O ex-presidente Lula, olha gente, só um milagre para fazer com que ele compita, que ele entre na competição. Porque já está tudo armado, já está caído praticamente. Já é cachorro morto. Se depender do Moro, se depender do TRF4, se depender do próprio Supremo, está morto. Não vou entrar no mérito da questão, vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas hoje eu quero falar apenas isso. Olha, gente, o governo exige um cadastro para que o idoso ou deficiente peça ao BPC. É necessário estar inscrito no cadastro único, que a gente sabe onde faz, né? Que é no CRAS, né? E muita gente fala que esse negócio de CAD único simplesmente foi para o governo achar a pessoa mais fácil. Não que não tivesse, não que não fosse fácil achar as pessoas antes. Porque todo mundo tem lugar e endereço. Continua morando no mesmo lugar e hoje você acha qualquer pessoa em qualquer lugar do Brasil. Mas a intenção do governo, gente, é sempre a pior possível. Então, meus amigos, eu não estou assustando ninguém. Não venham dizer aqui que esse canal vem fazendo terrorismo sobre doença dos outros. Tá aqui, gente, a matéria de hoje, ó. Tá no jornal Mix Vale. Você pode procurar aí, ó. Ó, idoso que não... O tema da matéria é idoso que nunca contribuíram ao INSS pode receber 954 mensais. Mas lembrando que daí é no decorrer da matéria que eles citam sobre o pente fino. Eu li ontem uma matéria, eu não me recordo em que site, onde já dizia que o governo já encontrou mais 151 mil irregularidades no BPC, onde as pessoas que tinham benefício tinham a mais de um salário mínimo. Ou seja, às vezes a mulher do coitado do deficiente trabalha e ganha um pouquinho mais de um salário mínimo, coitado. Daí a mulher daqui a pouco desempregada, ele fica sem o BPC, ou então vice-versa, ou então na casa o pai se aposentou, alguém arrumou um emprego, pronto. Gente, quando que vai entrar algum político de peito? Eu fico bobo, gente. Eu gosto muito do Paulo Paim, mas eu penso que horas eles fazem lei, cara, que... Nossa, que é coisa da tal hermenêutica mesmo, cara. Meu Deus do céu. Coloca lá um inciso da lei. Deficiente que passou dos 30, 35 anos aí, não pode ser convocado porque deficiente não consegue mais trabalhar. Larga quieto esse povo. Deixa quieto esse povo. E aí, vamos cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças que nascem com deficiente. Vamos acompanhar elas desde pequenininho. Vamos inserir elas no mercado de trabalho. Vamos dar o LOAS para essas crianças, ou seja, se não quiser dar o LOAS, que dê digamos assim, uma Bolsa Família mesmo para essa criança até os 18 anos. Ali nos 18 anos faça uma perícia definitiva, mas usando técnica. Como diz o outro, não é só ir lá para reprovar. Exatamente. Inserir ela no mercado do trabalho, cuidar, porque hoje a medicina evolui bastante, gente. Então, nós vamos cuidar dos deficientes de agora, que pouco pode ser feito. Porque deficiente de 40, 50 anos, hoje a medicina praticamente não pode fazer mais nada. Essa que é a grande realidade. Mas pelas nossas crianças, pelos nossos jovens deficientes, pode sim fazer. E o governo deve fazer. Por isso eu também acho importante esse plano, esse projeto da primeira dama do Brasil, que é a primeira infância. É muito válido isso. Começar a acompanhar as crianças ali. Para que futuramente seja ingressada no mercado do trabalho, que o próprio INSS, que o próprio CRAS inclua essas crianças no mercado de trabalho. Façam que ela se torne competitiva também. Porque agora dizer que você vai competir de igual para igual com outras pessoas, me desculpe, cara. Uma pessoa que tem só um braço não vai competir igual daquele que tem dois. Uma pessoa que mal para de pé não pode competir com alguém que pode andar, pode caminhar. Uma pessoa que está na cadeira de roda não pode competir com uma pessoa que tá andando, caminhando, que pode levar caixa para cá, que pode carregar saco, que pode fazer isso, fazer aquilo. Lembrando que pessoas, por exemplo, que têm sequela da poliomielite, que tem lesão medular, e essas pessoas a hora tem que estar deitado, a hora tem que estar sentado. Que empresa que vai querer dar emprego para uma pessoa desse jeito? Pasme, tomara que um dia, gente, se você que está aí, pega esse vídeo, coloca lá na página do Paulo Paim, coloca lá. Pega esse vídeo, coloca lá na página do deputado Arnaldo de Sá, coloca lá, para eles ver, para eles correr atrás, gente. Eles estão lá, alguém tem que lutar por esse povo. Esse povo não merece tanto sofrimento. Esse povo não é digno, gente, não é justo. Cara, não tem serviço para pessoas normais, para pessoas que Deus deu saúde. Eu conheço gente
Gente, meu povo, que nunca fica doente, que não toma um AS. Que trabalha alegre, contente. Mas eu conheço pessoa que trabalha chorando de dor e tem que trabalhar porque o governo nega um auxílio-doença, nega uma aposentadoria por invalidez. Gente, me desculpe o desabafo, mas quando eu vejo o senhor Michel Temer falando, cara, me vem ânsia de náusea, me dá vontade de vomitar. Eu sinto muito não ter mais o canal Mundo Virtual, cara, para vocês verem o que eu pregava antes, ela se concretizou palavra por palavra, até parece que foi uma profecia, não sou Silas Malafaia, mas lá se profetizou e fui perseguido até não ter mais o canal. Logo, logo, talvez esse canal nem exista mais porque a perseguição já começou, porque o canal Rumo ao Nada tem coragem de denunciar, de falar na cara. Porque aqui nós não temos rabo preso com partido político nenhum, nós não somos políticos, nunca fomos afiliados a partido político nenhum, ou seja, podemos falar com isenção, com coragem, com destreza. E ou seja, e não ganhamos com dinheiro com aposentado porque nós não tem advocacia. Não temos, como diz ponto comercial, não trabalhamos, não agenciamos para a pessoa ir para advogado, para outro advogado. Não fazemos isso. Apenas damos a notícia assim como ela é, de forma jornalística, clara e objetiva. É isso que é o canal Rumo ao Nada. Gente, comente aí. Dê aquele like especial. Se eu mereço o seu like, não vou me humilhar por like também. Se você achar que eu mereço o seu like, dá aquele like especial. Compartilhe esse vídeo, gente, se vocês puderem. Compartilhe no Facebook de vocês. Compartilhe no WhatsApp, gente, um vídeo desse. Compartilhe na página do seu político, naquele deputado em que você votou. Quem sabe vendo um vídeo desse, eles percebam a cara real situação ou vão continuar fazendo vistas grossas como estão fazendo. Porque senadora como Ana Amélia, como Lazier Martins, gente, aposentado que votar em político desse merece perder a aposentadoria. Merece. Um aposentado que votar num cara como Lazier Martins, como Magno Malta, merece pelo que está passando. Até a próxima e até um próximo vídeo. Fui.